Amém? Vamos iniciar então? Oramos. Pai bendito, Pai maravilhoso, te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade, mais uma noite, mais uma vez que estamos aqui entre irmãos para aprendermos da tua palavra, para te conhecermos mais e mais, para ouvirmos a tua voz e sermos mais íntimos teus. Obrigado pela vida dos irmãos que aqui estão comigo, aqueles que estão em alguma função, viajando, trabalhando, abençoa-os da mesma forma, Senhor, e que nós possamos ter aqui um momento de comunhão, um momento de intimidade contigo, um momento em que possamos aprender um pouco mais do teu Espírito Santo nesta noite, que é o nosso tema, e te pedimos, Espírito Santo, nos ilumine, nos capacite, traga clareza daquilo que vamos discutir nesta noite. Tu és o nosso mestre, nosso guia, queremos que tu nos ilumine de acordo com a tua palavra, que nós possamos conhecê-la, possamos desejá-la e possamos ter mais intimidade a cada dia contigo, Senhor. Muito obrigado, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Hoje nossa lição é a respeito do Espírito Santo. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Um minutinho só. Deixa eu só compartilhar. E aí nós vamos para a nossa sexta aula, né? Chegando aí na metade da nossa escola de fundamentos. Mês de julho tem praticamente aí, são 5, né? Acho que são 5 segundas-feiras, e aí a gente avança muito bem durante o mês de julho. 2, 4, 5, vamos terminar na primeira segunda-feira de agosto, nós provavelmente terminaremos nossa escola de fundamentos, tá? Então, o tema de hoje é a terceira pessoa da Trindade. Nós já vimos na lição 2 a primeira pessoa, que é Deus, na lição 3 a segunda pessoa, que é Cristo. Adentramos na questão do pecado e da salvação, e agora abordaremos o Espírito Santo, tá? Aquilo que a gente chama, eu vou trazer aqui, acho que eu trouxe, eu não me lembro qual foi a aula que eu trouxe, aquele diagrama da pericorese, deixa eu ver se eu localizo aqui. É importante a gente entender esse processo da Trindade, né? Deixa eu só localizar aqui. Eu vou pegar um simples aqui que está na internet mesmo, embora a gente já tenha abordado isso logo que nós falamos a respeito de Deus e seus atributos. A gente precisa compreender o que é a Trindade, né? O que a gente chama de pericorese. Deixa eu compartilhar aqui. Vai aparecer pequenininho para vocês, talvez aí. Deixa eu ver como é que está aparecendo. Aí, tá? É um triângulo, né? Como a ideia de um triângulo. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, gente, para melhorar. Ficou melhor, né? Então, o que é a pericorese? Pericorese é uma expressão que vai, como se fosse dança de roda, né? Como se fosse crianças de mão dada dançando, ou seja, elas formam uma unidade. Quando a gente fala em pericorese da Trindade, a gente está dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, né? Nós cremos num único Deus subsistente em 3 pessoas distintas. São coeternas, são coexistentes, possuem os mesmos atributos, tá? Todos eles são onipotentes, todos eles são oniscientes, todos eles são onipresentes, porque é um Deus só, tá? Mas o Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai. O Filho não é o Espírito não é o Filho. O Espírito não é o Pai não é o Espírito.
há uma crença, né? Até foi recente debate aí nas redes sociais, como a banda aquela, Voz da Verdade, eles são unicistas. O que é o unicista? O unicista acredita que existe um só Deus, mas ele se manifesta de formas diferentes. Então, uma hora ele está como Deus Pai, outra hora ele está como Deus Filho, e isso descaracteriza totalmente a palavra de Deus. Nós vamos ver o Cristo se relacionando com o Pai, né? Na oração sacerdotal, na ressurreição de Lázaro, Jesus olhando para o céu e dizendo: olha, eu sei que tu me ouviste. Nós vamos ver no batismo de Jesus, o Pai falando: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ou seja, há uma relação distinta. O próprio Cristo dizendo para os seus discípulos: olha, eu vou enviar um outro Consolador. Né? Então, não são, os três não são a mesma pessoa. Então, a gente pode cair no erro, muitas vezes, de ignorar o Espírito Santo. Tá? E cada um deles tem uma função. Eu falei na semana passada, né, um tema que a gente tem falado muito aqui, a respeito do que a gente vai chamar de economia da Trindade. Não tem nada a ver com sistema financeiro, mas a ideia da economia da Trindade é como a Trindade funciona. Então, Deus enviou o Cristo. Né? O Cristo glorifica o Pai e o Espírito dá testemunho, né, a respeito de Cristo. Então, cada um tem uma função nesta economia, mas, na sua essência, cada um é uma pessoa distinta com as mesmas características. Tá? Então, na função, principalmente naquela questão da doutrina da salvação, cada uma das três pessoas tem um papel distinto. E hoje nós vamos conhecer a terceira pessoa da Trindade e compreender qual é a obra que o Espírito Santo faz na vida da igreja, qual o propósito dele para a igreja. Ele é atuante. Tá? Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,16 que nós somos habitados pelo Espírito. Tá? Então, ou seja, o Espírito Santo habita em nossa vida. A partir do momento, daquele processo que nós vimos semana passada, aquele processo da salvação, né? A ordem da salvação, quando o homem ouve o chamado e é regenerado por esse chamado, o Espírito Santo passa a habitar na vida de cada crente. Tá? Então, o Espírito Santo é um em essência com o Pai e com o Filho. Tá? Então, em essência, né, Trindade ontológica, eles são um. Tá? Por isso que a gente chama isso de doutrina da Trindade. Embora a expressão Trindade não esteja na Bíblia, muitas outras expressões não estão na Bíblia. Tá? E elas foram cunhadas ao longo da história da igreja. A Trindade foi cunhada muito cedo, né, por volta do 3º século já do cristianismo, ou seja, desde muito cedo se entendeu que as três pessoas eram distintas, mas únicas, unidas em essência, tá? Em essência, uno, né, uma característica da Trindade, uno, ou seja, unidade, tá? Houve alguns hereges durante a história da igreja, principalmente no início, que acreditavam que Jesus tinha sido gerado, tinha sido criado, e nós vamos ver que ele é eterno, com o Pai. O próprio João vai dar testemunho disso, dizendo que ele era o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Tá? E nós vamos ver o Espírito Santo de Deus em atuação em vários momentos, inclusive no Antigo Testamento. Muitas vezes a gente tem a ideia de que o Espírito Santo foi algo que surge no Novo Testamento, porque Jesus vai falar a respeito do envio do outro Consolador, enquanto que, na verdade, não. Já agia. Quando a Bíblia fala o Espírito de Deus se apossava de Sansão, era o Espírito Santo. Tá? O Espírito de Deus veio sobre o profeta, era o Espírito Santo. Com uma diferença.
o Espírito Santo não habitava na vida dos homens que caminhavam com Deus na antiga aliança. Eles recebiam o Espírito Santo, né? E era como se fosse uma porção, digamos assim, né? Para a gente poder entender, ficar mais simples. E logo que aquela porção se extinguia para aquela tarefa, para aquela missão, para entregar aquele recado, para falar uma mensagem, para agir em nome de Deus, o homem não tinha mais a habitação do Espírito Santo. Isso vai acontecer a partir do momento em que o homem entende, a partir do momento do sacrifício de Cristo na cruz. Então, o sacrifício de Cristo na cruz permite que o Espírito Santo habite na vida do crente. Tá? Um fato muito importante a respeito do Espírito Santo é que ele atua na criação do mundo. Então, já citamos algumas vezes aqui, quando o Senhor diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o Senhor não estava sozinho. Né? A Trindade estava em ação. A Trindade estava agindo. Há quem diga, né, que é como se os três tivessem uma grande harmonia, uma grande sincronia, e tudo que a Trindade criou foi em harmonia entre Deus, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo atuou na criação do mundo. E, principalmente, nos mais de 40 autores que escreveram as Sagradas Escrituras, que receberam esta revelação. O Espírito Santo inspirou. Essa inspiração não existe mais. Tá? Por que ela não existe mais? Se, digamos assim, alguém vai lá e escreve uma música, olha, essa pessoa estava inspirada pelo Espírito Santo. De fato, ela pode ter sido inspirada a escrever a música. O pastor estava inspirado, o pregador estava inspirado, o escritor estava inspirado para escrever um livro. De fato, estava, digamos assim, cheio do Espírito. Mas essa inspiração, ela não traz a mesma autoridade que veio sobre os autores bíblicos. Alguém pode perguntar, mas significa então que o poder se tornou mais fraco? Não. É que a inspiração vinda sobre os autores bíblicos trouxe uma revelação. E essa revelação cessou. No sentido de que, textualmente falando, nós não temos mais nenhum escrito e ninguém inspirado a ponto de escrever um texto sagrado. Então, o texto sagrado está fechado, o cânon está fechado. Aquela inspiração, ela foi temporária sobre a vida dos homens aos quais Deus escolheu, né, para que recebessem a revelação da palavra de Deus e essa palavra chegasse até nós. Então, o Espírito Santo atua diretamente na criação do mundo e na inspiração das Sagradas Escrituras. Tá? Um outro ponto muito importante é o fato dele iluminar os homens e capacitar os homens a compreenderem a verdade divina. Quando a gente olha para a Bíblia, são três palavras importantes que a gente precisa entender: inspiração, revelação e iluminação. Inspiração, o Espírito Santo inspirou os mais de 40 autores, eles foram inspirados. Né? Talvez a palavra mais correta seria, eles receberam um sopro, né? Receberam um sopro do Espírito para registrarem a revelação. Tá? Então, o texto bíblico já é a revelação. Então, quando Paulo, João, outros apóstolos, os homens apostólicos como Lucas e Marcos, os homens do Antigo Testamento, escreveram, registraram as Sagradas Escrituras, era a revelação que o Espírito Santo havia inspirado. Para nós, pós esse período de revelação, o Espírito Santo nos ilumina, ou seja, ele traz clareza para que nós possamos compreender a verdade da revelação. Como esse processo se dá? Quando um homem, né, recebe a Cristo, é transformado, é habitado, e a partir daquele momento se aproxima do texto bíblico com o desejo realmente de buscar mais a Deus.
existem, né, teólogos que são ateus, existem homens que se dedicam a estudar a Bíblia, mesmo não crendo nela como a palavra de Deus, ou mesmo não crendo na sua inerrância, e se aproximam dela como um livro histórico. Né? Ou seja, agora, independentemente da capacidade intelectual ou do grau de instrução, um homem, uma mulher que se aproxima desse texto com o coração, né, compungido e inclinado e desejoso do Senhor, ele é iluminado, né, pelo Espírito Santo para que ele possa compreender a verdade divina. Tá? Verdade esta que, muitas vezes, doutores, né, ateus e pessoas que não creem no texto como a palavra de Deus, podem não enxergar esta verdade divina. Né? Podem apenas olhar para uma letra em algumas páginas. Tá? Então, esse papel de iluminar, do homem olhar para o texto, do homem ler o texto, do homem ser tocado pelo texto, né, texto bíblico, é papel do Espírito Santo. É ele que ilumina. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá? A gente pode debater ainda as questões mais... se a gente, depois das 9h15, não completar todas as perguntas, a gente avança depois, e se concluirmos, os irmãos podem, né, se sentir à vontade, depois que terminarmos os slides, de permanecer ou de se retirar, mas podem se tiver alguma dúvida durante a nossa aula, podem levantar a mão, como a gente tem feito sempre. Tá? Então, olha só. Há um texto muito importante que é justamente o texto de Atos 1:8, que Jesus vai dizer, né, para os discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E esse poder, né, o dunamis, é o Espírito Santo. Tá? Então, poder, né, embora o Espírito Santo não seja apenas um poder, tá? Mas o poder, né, o dunamis, a força, a chama que o Cristo estava dizendo, olha, vocês receberão do alto poder, era uma referência ao Espírito Santo, capaz de tornar o homem como testemunha. Né? Olha que coisa interessante. Jesus vai dizer: ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém primeiro, amplia, vai para a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, a ideia de nós recebermos o Espírito Santo era e é para que nós sejamos testemunhas dele. Principal chamado, né, principal vocação para os discípulos de Jesus é ser testemunha da obra redentora do Cristo. Tá? Então, é para isso que nós recebemos o Espírito Santo. Então, no dia de Pentecostes, né, e o Senhor falou muitas vezes para os discípulos: não vou deixar vocês órfãos, vou enviar um outro Consolador. Ele foi falando das promessas, e aí, no dia de Pentecostes, acontece, né, o cumprimento final, e ele se manifesta de maneira singular. Detalhe muito importante é que Pentecoste, né, é o nome de uma festa, uma das 3 festas nacionais que os judeus de todos os lugares se direcionavam para Jerusalém. Primeira festa, Páscoa, que abrange a festa das primícias, ou seja, as primeiras colheitas, né? E mais a dedicação dos primogênitos, que era uma lembrança daquilo que Deus tinha feito lá no Egito, né? De salvar os primogênitos das casas dos hebreus, em contrapartida, né? Ceifar todos os primogênitos dos egípcios. Tá? Então, essa era uma festa que acontecia no primeiro mês do ano. Depois, tinha aí a festa de Pentecostes, que ela dava aproximadamente 50 dias após as primícias, que era a ideia da festa da colheita. Tá? Então, ela tem esse nome também, festa da colheita. 3 festas obrigatórias, que todo judeu se direcionava para Jerusalém. Não interessava onde ele estava na lei isso. Tá? E uma terceira festa, tabernáculos, que lembrava o tempo que eles peregrinaram no deserto, morando em cabanas, morando em tendas.
Então era a festa do Pentecoste. Então havia muitos judeus de diversas partes da Europa, Roma, havia judeus, né, helenistas, ou seja, gregos de fala grega, que estavam espalhados pela Ásia Menor, e nessa descida do Espírito Santo, a Bíblia fala que, como línguas repartidas de fogo, ou seja, como chamas de fogo, né, descendo sobre cada um dos discípulos que estavam no cenáculo, eles foram batizados no Espírito. E ali nós temos o entendimento que a Igreja de Cristo é inaugurada, ou seja, os discípulos recebendo o poder do alto para testificar de Jesus Cristo. Fato é que Pedro, que um pouco antes havia negado Cristo, estava pregando agora e, numa pregação, arrebata 3.000 almas. Em uma mensagem, 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas, chegam para Pedro e dizem: bom, o que faremos agora? Qual é o próximo passo com Cristo? Qual a próxima, né? Onde vamos agora? Então, mostrando justamente que os homens estavam capacitados por Deus, por intermédio do Espírito Santo, para testemunhar da obra redentora de Jesus. Tá? Então, o recebimento do Espírito Santo, falando nos dias atuais, ele acontece sempre quando pecadores se convertem a Cristo. Então, lembram da nossa ordem dos salutes, né? A ordem da salvação, né? Eleição, chamado, veneração. Tá? Então, quando o homem reconhece Jesus como seu Senhor, se arrepende dos seus pecados, ele se converte, é um processo da parte de Deus, não é da parte do homem, né? O processo de ser enchido pelo Espírito Santo, ser tomado pelo Espírito Santo, mas o fato é que quando um pecador se converte a Jesus, né, ele é regenerado pelo Espírito e ele passa a integrar o quê? O corpo de Cristo. Tá? É claro que nós, eclesiasticamente falando, admitimos alguém, né, como parte do corpo a partir do seu batismo. Mas por isso que a gente tem outras discussões também, já tivemos aqui, por exemplo, na igreja, a respeito de quem é membro. Né? A pessoa precisa esperar o batismo, porque a partir do momento em que ela reconhece Jesus como seu Senhor, ela é parte integrante desse corpo. Né? Quando Jesus realmente ela ouve a mensagem, ela dá crédito, ela se arrepende e o Espírito Santo começa esse processo de regeneração, nós entendemos que ela passa a ser um salvo em Jesus. Claro que o batismo no Espírito, o batismo nas águas, ele serve justamente para evidenciar uma confissão pública de que a pessoa realmente tem Cristo como seu Senhor. Tá? Outro papel muito importante do Espírito Santo é que ele dá testemunho de Jesus Cristo. Tá? Ou seja, a partir do momento em que o homem dá crédito a esta mensagem, nós já vimos esse texto, falamos recentemente a respeito dele, de Paulo em Romanos 10, falando quem deu crédito à nossa pregação, citando Isaías, né? Como ouvirão se não há quem pregue, né? No sentido de que a função do cristão é proclamar o evangelho. Mas quem dá testemunho de Jesus e convence o pecador de que ele precisa se arrepender é o Espírito Santo. Então, ele testemunha de Cristo para o pecador. Então, a obra redentora de Jesus, que foi consumada na cruz do Calvário, ela é testificada no coração do pecador a partir do momento em que ele se arrepende. Tá? Então, me arrependi, é o Espírito Santo me convencendo que eu necessito mudar de vida. Tá? E glorifica o próprio Cristo. Né? E aí a gente entra na tríplice função aqui do Espírito Santo em relação ao convencimento. É ele que convence o homem do pecado, né? Ou seja,
que o homem é pecador, que ele necessita de salvação, que ele não pode salvar-se a si mesmo e que somente Cristo pode salvá-lo. Tá? É ele que convence o homem da justiça, no sentido de que um homem arrependido do pecado precisa viver a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela não é igual à justiça dos homens. Ela transforma a nossa natureza. Ela modifica a nossa forma de pensar. Ela transforma a nossa forma de viver. Então, quando o Espírito Santo convence o homem do pecado da justiça, a gente entende que, para estarmos ligados à videira, precisamos, então, de uma vida no Espírito. Tá? E essa vida no Espírito, ela é fundamental, porque, como disse o próprio Paulo aos Efésios, nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Então, alguém que está morto não decide, alguém que está morto não tem vontade. Nós só passamos a ter vida a partir do momento em que o Espírito Santo nos convence, né? E aí nós entramos nesse processo de regeneração, ou seja, um reavivar, né? Um avivar, passar da morte espiritual para a vida espiritual, vida no Espírito. E é o próprio Espírito que também convence o homem de que haverá um juízo, que todo homem passará por ele. Todo homem, toda mulher, todos passarão pelo juízo de Deus. Serão julgados de acordo com as suas obras. É algo interessante, porque haverá 2 julgamentos, nós já debatemos isso também. Salvos em Jesus passarão pelo tribunal de Cristo, e aqueles que irão sofrer o dano da segunda morte passarão pelo juízo do trono branco. Mas, de fato, todos passarão pelo juízo. E quem convence o homem disso é o próprio Espírito Santo. Tá? Então, claro que não é reconhecer Jesus como Senhor por medo do juízo. Tá? Então, geralmente, quem se relaciona com Deus desta forma acaba tendo uma visão distorcida do próprio Espírito Santo. A ideia não é ter medo, mas sim ter entendimento do que nos aguarda, e como processo redentor de todo o pecado haverá um juízo, tá? Mas entender que a vida no Espírito, ela avança em relação ao pecado, à justiça e ao juízo, quando nós somos habitados pelo Espírito. E a grande função dentro do processo de salvação por parte do Espírito Santo é justamente a regeneração do pecador perdido. Então, se todo ser humano ele é caído, ou seja, ele herda uma natureza caída e ele é pecador, ele não pode fazer nada. Então, as suas obras não salvam, embora o texto de Apocalipse dirá que os ímpios serão julgados segundo as suas obras. É um mistério. Alguém poderia dizer que haverá um julgamento mais pesado segundo as suas obras. Na verdade, há um entendimento de que o texto ali não no sentido figurado, mas uma analogia dizendo que os homens ímpios serão julgados pelas suas obras más, ou seja, eles foram maus, não se converteram, e aí são as suas obras que estão colocando ele naquele julgamento ali. Não que, olha, um foi mais maldoso, vai ter um julgamento mais pesado. Não, são as obras deles, a sua natureza pecaminosa, que lhes direcionou para o julgamento do trono branco. Tá? Enquanto que os cristãos não são julgados pelas suas obras, mas sim pela fé, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. É claro que, como eu já falei anteriormente também, essa fé em Jesus e esta regeneração que o Espírito Santo opera, ela... Deixa eu ativar aqui. Essa regeneração que o Espírito Santo opera, ela abre uma porta para a santidade. Ou seja, nós até temos uma lição que vai abordar sobre santidade, no sentido de que a santidade, ela é uma vida de quem é salvo.
né? Eu não vivo em santidade para ser salvo. Eu vivo em santidade porque eu sou um salvo. Notem a diferença? Notaram a diferença? Eu não vivo uma vida de santidade para ser salvo, porque eu não posso ser salvo pela minha santidade. Quem salva, né, é a obra de Cristo. Então é minha fé na obra e na pessoa de Cristo. Ponto. A salvação é por aí. Tá? Efésios 2, 8 e 9. Agora, por eu ser um salvo e regenerado, eu vivo uma vida de santidade. Então eu me afasto do pecado, eu tento ter uma vida de devoção, eu tento me aproximar cada vez mais de Deus. Se isso não acontece, talvez eu não tenha passado pelo processo da regeneração. É claro que pessoas regeneradas, né, pessoas transformadas pelo Espírito Santo, podem passar por momentos, digamos assim, de frieza espiritual. Né? É normal. Nós vamos ver Paulo confrontando Pedro a respeito do seu legalismo, lá em Gálatas. Ele escreve aos Gálatas dizendo que ele confrontou Pedro, que Pedro estava com os gentios, comendo, felizão. Daqui a pouco chegou a turma dos judeus, e Pedro se afastou dos gentios. Né? Paulo diz, está sendo hipócrita. Né? Os judeus não estão aqui, tu está comendo e está feliz com os gentios. Daí chegam os judeus, tu te afasta dos gentios. Né? Isso não significava que Pedro não tinha sido regenerado, mas significava que Pedro estava, né, ignorando algo que era um pecado na vida dele. Né? Então, ser regenerado não significa que nós não pecaremos mais. A medida de não pecarmos mais só acontecerá quando... Lembra daquele slide que eu usei na aula passada, que mostrava a árvore, né? Criação, queda, redenção e consumação? Nós só vamos parar, né? Estar livres do pecado quando formos transformados, tá? Não habitarmos mais esse corpo corruptível. Então, é possível que um crente regenerado passe por um momento de frieza espiritual? É possível. Ele não pode permanecer. Há momentos, nós estamos suscetíveis a isso. Pedro vai dizer, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. O salmista vai dizer, por que te abates, ó minha alma? Jesus vai dizer, não andeis inquietos com coisa alguma. Ou seja, é natural do ser humano se inquietar, se preocupar. É natural do ser humano se antecipar algumas coisas. E aí, se afligir, sofrer. E esse sofrimento pode aproximar a pessoa de Deus, ou dependendo da pessoa, pode afastá-la de Deus. Né? O fato é que nós não podemos permanecer numa situação desta. Tá? Agora, a obra do Espírito Santo é essa regeneração do pecador perdido. Ele estava morto em ofensas e em pecados. Efésios 2:1. O texto diz bem assim, e ele vos vivificou, ou seja, ele vos deu vida. Ele trouxe vocês para a vida. Essa é a expressão que Paulo está usando. Vocês estavam mortos em quê? Em pecados, né? Nos seus delitos. E ele trouxe vocês para a vida. Tá? Então, quem traz para a vida? O Espírito Santo. É ele quem regenera o pecador. É uma transformação que acontece no coração, né, intelecto, no espírito do homem, da alma e espírito do homem, né, e é o próprio Espírito Santo faz quando nós chamamos Jesus para ser o nosso Senhor, reconhecemos ele como Senhor e damos crédito à pregação do Evangelho. Tá? Outro fato importante a respeito do Espírito Santo é que ele sela o crente para o dia da redenção final. Olha que coisa muito interessante. Certamente vocês aqui, né, já fizeram alguma coisa no sentido de que tentaram em algum momento da vida, já se preocuparam com a tal da marca da besta, como é que vai ser, se não vai ser, né? Nós vivenciamos recentemente aí todo o processo da Covid, de vacinação, e as pessoas preocupadas, né, se realmente é a marca da besta, não é, né? Os crentes mais antigos aí vão lembrar que na história da igreja já foi o código de barras, depois foi o cartão de crédito, depois foi o chip do celular,
tudo isso foi marca da besta um dia para nós. Né? Quem não acreditou nisso, que atire a primeira pedra. Né? Um dia a gente creu que o código de barras, porque tinha lá 3 coluninhas em branco, acreditava que viria o 666 naquelas colunas. Agora, olha que coisa interessante. O diabo, como um bom mentiroso, cuidado com o cartão. O diabo, como um bom mentiroso, ele é um plagiador. Então, ele é um grande plagiador, né? Ele vai copiar. Quando nós temos o Cordeiro de Deus, ele tem a sua besta. Quando nós temos a Trindade, ele tem lá o anticristo, a besta e o falso profeta. Em relação à marca da besta, não é nada mais do que a cópia do selo que o crente é selado quando ele reconhece Jesus como Senhor. E o Espírito Santo, né, é este selo. Nós somos marcados, selados com o Espírito Santo para o dia da redenção final. Ou seja, Pedro vai dizer, nós somos nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, né, um povo exclusivo de Deus, marcados com quem? Pelo Espírito Santo. Tá? Então, o Espírito Santo é esse selo para o crente. O Espírito Santo habita no crente, fato inegável. Né? Paulo vai dizer, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? 1 Coríntios 3,16. Né? Então, nós somos habitação do Espírito Santo, como se nós fôssemos um templo. Né? É interessante porque no Antigo Testamento, a ideia do templo era justamente para ser uma casa para a habitação de Deus. Vocês vão de lembrar que quando Salomão está consagrando o templo, ele diz, olha, pode esse templo ser habitação de Deus? Ou seja, Deus é muito grande para que ele habite num lugar como esse. Nem os céus podem deter Deus, né? Podem limitar o tamanho de Deus, quanto mais esse templo. Mas foi o Senhor quem escolheu colocar a sua presença no tabernáculo, depois no templo, dizendo, estarei aqui, habitarei aqui para sempre com vocês. Se na antiga aliança Deus habitava no Santo dos Santos e o homem só tinha acesso uma vez por ano e este homem era somente o sumo sacerdote, agora, na nova aliança, por intermédio da obra de Cristo, nós somos habitados por Deus. Então, o Espírito Santo nada mais é do que o próprio Deus habitando em nós. Alguém pode dizer, mas como se ele não é limitado por tempo nem por espaço? Obra miraculosa, é mistério, né? O próprio Paulo vai dizer que isso é mistério, no sentido de que o homem é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Isso não nos faz igreja, tá? Sozinhos, não esqueçam disso. Nós somos templo, ou seja, habitação, mas igreja, eclésia, nós só somos reunidos aqui com os irmãos. Tá? Então, alguém poderia dizer, e há muito esse falso entendimento a respeito da habitação do crente. Não, Deus habita em mim, eu sou igreja sozinho. Não preciso ir na igreja para ser igreja. Não, nós só somos igreja quando nós estamos numa comunidade de fé, né? E aí não precisa ser ela institucional, na verdade é quando o corpo de Cristo se reúne, quando os crentes se reúnem, estão juntos numa adoração coletiva, ali nós somos igreja. Tá? Outro ponto muito importante a respeito do Espírito Santo é que ele guia-nos em toda a verdade. Em toda a verdade, né? No sentido de que a verdade é o próprio Cristo, mas a sua palavra também é verdade. Tá? No sentido de que é o Espírito Santo que nos direciona no caminho da verdade. Tá? E o caminho da verdade é a sua palavra. A partir do momento em que você é regenerado pelo Espírito Santo, é ele quem vai lembrar você a respeito de um texto que você leu, de uma pregação que você ouviu, de algo que você, né, em oração, conversou com Deus. Então, é o Espírito Santo que guia o homem a toda a verdade a partir do momento em que esse homem vive uma vida no Espírito. Tá? Paulo vai falar aos Gálatas o quanto nós temos uma batalha travada entre carne e espírito. Tá? Há uma batalha travada, constantemente. Então, quem nos guia para uma vida no Espírito é o próprio Espírito. Então, a partir do momento que sou regenerado, sou transformado,
eu começo a gerar fruto do Espírito. Posso receber dons do Espírito, tá? E há diversos dons, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agora, olha que interessante. Eu só posso gerar uma vida, só posso gerar fruto no Espírito com uma vida no Espírito. E eu gosto muito dessa analogia que Paulo e Cristo fazem do fruto. Porque o Jesus, lá em João 15, ele vai dizer, eu sou a videira. Ele se compara como um ramo, né, uma videira. Nós, ligados a ele, somos os ramos frutíferos. Ele vai dizer, olha, todo aquele que está ligado na videira e não dá, e dá fruto, o Pai poda para que ele dê mais fruto ainda. Todo aquele que está ligado na videira, mas não dá fruto, o Pai corta. E Jesus vai dizer mais à frente, dizendo, olha, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nós não podemos gerar frutos sem Cristo. Um ramo sozinho não gera fruto. O ramo só gera fruto ligado na videira. Então, fruto do Espírito, eu só tenho capacidade de geração a partir do momento que estou ligado no Espírito. Ligado na videira, melhor dizendo. Bom, outra função do Espírito Santo de Deus é nos capacitar para obedecer à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Que nós obedeçamos a sua palavra. Então, é o Espírito Santo que nos capacita para isso. Quando ele traz iluminação. Né? Quando eu estou olhando para o texto bíblico e compreendo o texto, né? Quando eu olho para o texto, João 8,31, por exemplo, né? Vai dizer o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui, ó. João 8,31. Texto magnífico. Olha o que diz lá. Diz assim. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é esta obra, né, esta iluminação do Espírito Santo em nossas vidas, que nos capacita a obedecer à vontade de Deus. Então, fazendo uma análise, por que muitas vezes as pessoas não obedecem à vontade de Deus? Talvez porque elas não foram regeneradas ainda. Elas não foram regeneradas. E há um erro muito grande, né, que as pessoas podem aceitar Jesus e continuar com a mesma vida. Não, gente. O evangelho transforma. Isso não significa que a pessoa não possa vir quebrada, destruída, com maus hábitos, cheia de problemas. É normal, ela pode vir, né? Venha como estás, não está na Bíblia, mas a gente costuma dizer, venha como estás, mas não permaneça como você chegou. Né? O evangelho tem que modificar. Se ele não está modificando, alguma coisa está errada. Né? Pode ser na mensagem ou pode ser na pessoa. Então, quando reconhecemos Jesus como Senhor e somos habitados pelo Espírito, é Ele que capacita-nos para obedecer à vontade de Deus. Nós somos convencidos pelo Espírito do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E nesse processo de convencimento, nós somos convencidos a obedecer à vontade de Deus. Então é Ele que nos fortalece. Quando a gente fala da graça, a graça não é apenas um favor que nós não merecíamos. Graça é poder de Deus para que nós vençamos o pecado. Tá? Então, esse revestimento, esse recebimento da graça de Deus é justamente para que a gente vença o pecado. Tá? As pessoas que possuem uma vida, muitas vezes, de altos e baixos, né? De quedas constantes do pecado, talvez elas ainda não passaram pelo processo da regeneração. Porque a partir do momento que sou regenerado, a graça me capacita, o Espírito Santo me capacita, tá? Pois bem,
Uma outra função do Espírito Santo de Deus é distribuir dons aos filhos de Deus. E os dons são para a edificação do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 12, né? Há 3 listas de dons, tá? Há chamado os dons ministeriais, os dons de serviço e os dons do Espírito, tá? Então, esses dons são concedidos por quem? Pelo Espírito. Tá? Concedido para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando Deus concede dons por intermédio do seu Espírito à igreja, é para que a igreja seja edificada, para que a igreja avance em maturidade, para que a igreja tenha mais intimidade, para que a igreja se aproxime mais de Deus, para que a igreja viva mais com Deus e para que essa igreja testifique de Deus no mundo. Então, esse é o papel da igreja. Tá? Reconhecendo Cristo, sendo transformado, sendo edificado, para, né, que nós possamos anunciar e proclamar as boas novas a este mundo. Tá? Então, dom é para a edificação do corpo. Tá? Não é para que eu me vanglorie, não é para que eu me apareça, não é para que eu esfregue um título na cara de alguém, até porque quando a gente fala de dons ministeriais, ele nem está falando de título, está falando do exercício da função, né? E aí cai tudo por terra, né? Quando uma pessoa diz, olha, eu tenho o dom disso, eu sou fulano de tal, não me chama pelo meu nome, me chama de pastor, né? Então cai por terra, porque, na verdade, os dons é para edificação do corpo, não para a minha glória, não para a minha exaltação, tá? Ou seja, é para serviço. Estão a serviço do corpo de Cristo, tá? E aí a plenitude e o fruto na vida do crente constituem, né, em condições para uma vida cristã vitoriosa e testemunhante. Então, nós somos revestidos para uma vida vitoriosa. E aqui, quando eu falo de vida vitoriosa, não estou falando de conquistas, tá? Materiais. Estou falando de vida vitoriosa na fé, perseverança, constância, geração de fruto, vida com Deus. Ou seja, isso é uma vida cristã vitoriosa. O que é uma vida cristã vitoriosa? Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, que nos permite ser constantes. Aquele texto que, para os que estavam, né, no Integra, 1 Coríntios 15, 58, que eu li. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto permanecerem na constância. Jesus vai dizer, vida vitoriosa é aquele que persevera. Ele vai dizer, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, isso é uma vida cristã vitoriosa. E testemunhante, ou seja, nós temos nós temos a notícia, nós carregamos a mensagem, nós somos portadores dela, nós somos guardiões da verdade. Então, nós precisamos proclamar essa verdade. Paulo vai dizer a Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo. Não tem tempo, Timóteo. Todo tempo é tempo. Não espere o momento exato, não espere o momento bom, não espere a hora certa, pregue em tempo e fora de tempo. Tá? Bom, então, o Espírito Santo é uma pessoa divina, tá? Ele não pode ser visto como um espírito criado, né? O que, dessa forma, negaria sua divindade. Tá? Ele não é criado, ou como uma mera presença, ou só o poder de Deus, porque isso negaria a sua personalidade, ou seja, o Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo não é um sentimento, o Espírito Santo não é uma emoção, o Espírito Santo é uma pessoa, ou seja, é distinto do Pai e do Filho, mas ao mesmo tempo uno com ele. Tá? E é importante a gente compreender esses conceitos da Trindade. Uno, ou seja, eles coexistem, compartilham dos atributos que pertencem apenas a eles, ao Deus Pai, ao Deus Filho, Deus Espírito Santo. Alguém pode dizer,
Ah, pastor, então nós cremos em três deuses? Ou três deuses? Não, um Deus. Três pessoas distintas. Essa unidade, né, é que permite que eles existam em três pessoas distintas, tá? Então o Espírito Santo não é uma força, não é um arrepio, não é um sentimento, ok? Ele é chamado Espírito Santo por quê? Porque sua natureza é eterna e essencialmente santa, tá? Então, ele é eterno, espírito, né? A ideia de que espírito passa a ser eterno, né? E santo, porque a essência não só do Espírito Santo, mas de Deus, é santo. Então, a capacidade de nós vivermos em santidade vem por intermédio do Espírito Santo de Deus. Tá? Naquele processo que nós vimos, regeneração, conversão, adoção, né? Santificação, quando se abre a porta da santificação para as nossas vidas, é uma vida no Espírito que permite que eu seja, né, santificado. Tá? Santificado não é santificação não é perfeição, santificação não é isenção de pecado, santificação é uma vida no Espírito. Lembrando que a perfeição, a estatura de varão perfeito, né, como Paulo diz, só atingiremos quando esse corpo for glorificado, ou seja, quando nós vencermos a morte, tá? Ok? Vamos falar um pouquinho do Espírito Santo como um selo, tá? A ideia do selo, muito importante que já que a gente falou da ideia do anticristo copiar, né? E o Espírito Santo é um selo, é uma marca na vida do cristão. Um selo é interessante, porque qual a ideia do selo? Ele afirmava propriedade, ou seja, pertence a alguém. Né? A ideia do selo, na época, né, por exemplo, uma propriedade, um lote, um terreno, se escrevia num pedaço de pergaminho e se selava, se dava fé pública para aquilo, dizendo, olha, isso pertence, né, tem propriedade. Então, a presença do Espírito Santo em nossas vidas prova de que nós, né, é uma prova de que nós pertencemos a Deus. Tá? Então, o selo também confirma que a obra de Cristo foi genuína, autêntica, eficaz na expiação do pecado. Por quê? O homem estava separado de Deus por causa do pecado. E a partir do momento em que o homem se achega a Deus novamente pelo caminho, né, que Cristo abre, o autor dos Hebreus vai dizer, ele abriu um novo e vivo caminho, a partir desse momento nós somos, então, selados, ou seja, estamos religados com Deus de forma autêntica. Né? Efésios capítulo 1, verso 3, diz o seguinte, ó, vamos ler ele lá. Efésios capítulo 1. E o verso de número 13. Diz assim, ó. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o próprio Espírito Santo é esse selo, tá? A marca de que nós pertencemos a Deus. E isso é muito importante, né? Porque esse selo no Espírito, tá? Ou melhor, esse selo em nossas vidas é efetuado pelo Espírito Santo, tá? É um trabalho dele, não é a presença dele, tá? A presença dele em nossas vidas é um processo da qual nós, regenerados, passamos a ser habitação do Espírito Santo. Né? O selo é o trabalho do Espírito em nossas vidas. Ou seja, fomos selados, fomos marcados pelo Espírito, que é o processo da regeneração. Tá? Então, a obra da regeneração é uma coisa, a habitação do Espírito em nossas vidas é outra. Ok? Dá para compreender isso?
Então, a obra da regeneração se dá quando nós reconhecemos Cristo como Senhor. Muito se debate sobre o batismo no Espírito Santo. Tá? Eu vou deixar esse tema para o final, porque ele é mais polêmico. Quando se dá o batismo no Espírito Santo? O que é o batismo? E aí as pessoas perguntam, é batismo no ou batismo com? Tá? Mas deixa eu abordar isso mais para frente. Vamos lá. Vamos entender o propósito do selo. Então, qual a ideia de ser selado? Olha só, coisa interessante. O selo é a nossa segurança. O selo, não conhecimento da segurança, né? O selo é a base. Ou seja, o Espírito Santo é este selo. Olha o texto de João, 1 João, capítulo 4, e o verso 4. 1 João, capítulo 4, e verso 4. Diz assim: Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O que está em vós? O que está em vós? É o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que está em vós. Então, João estava falando sobre os falsos profetas, os falsos, né, os espíritos que deveriam ser testados. Ele diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus, né, que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e quem não confessa não é de Deus. E ele está dizendo: olha, vocês já venceram esse espírito, porque maior é quem está em vós do que aquele que está no mundo. Então, o Espírito Santo é esse maravilhoso poder, né? É esse selo maravilhoso do poder de Deus que nos dá segurança da vitória em Cristo Jesus. Tá? Então, e o trabalho na salvação é uma segurança de que nós teremos esperança, né, para uma vida pós-morte. Tá? Então, quem nos dá essa segurança, né, em nosso espírito, é o Espírito Santo. Tá? Então, a segurança da salvação, que vem mediante a fé, óbvio, mas também é trabalho do Espírito Santo nesse convencimento, nessa garantia e neste selo. Tá? Bom, aqui a gente entra já em algum campo mais delicado, né? Qual é o tempo de ser selado? Os crentes são selados quando recebem o Espírito. Agora, quando eles recebem o Espírito? Isso acontece quando nós começamos a confiar inteiramente em Cristo. Há vários textos que comprovam isso. Gálatas 3, João 7, Efésios 1, né? Mostram que quando o homem confia em Cristo, ele passa a ser selado pelo Espírito Santo. Então, aquela ideia de que você se converte e vem para Cristo e fica aguardando um batismo no Espírito Santo, ela pode ser um pouco equivocada, porque, na verdade, o Espírito Santo já selou o homem, né? Já selou o homem quando ele confia em Cristo, já selou o homem quando ele realmente se entregou, quando a obra regeneradora de Deus foi concluída na vida desse homem. O que pode acontecer, e muitas vezes acontece, é da obra não ter sido realizada na vida de alguém, né? A pessoa movida por um emocionalismo, por um sentimentalismo, por uma fragilidade em algum momento da sua vida, ela é bem acolhida, ela gosta do evangelho, mas ela realmente ainda não foi transformada pelo evangelho. E essa transformação, né, só se dará quando realmente nós entregarmos a nossa vida por completo e Cristo ser o Senhor das nossas vidas. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse batismo no Espírito Santo no último tema. Agora eu quero abordar dois temas importantes, que um é o fruto e o outro é os dons do Espírito, para que depois a gente vá
já para o final com o batismo no Espírito. Então, algo muito importante que Paulo vai falar em Gálatas 5, de uma vida no Espírito, está justamente ligado à geração do fruto do Espírito. Tá? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Tá? Então, nós precisamos gerar fruto do Espírito quando nós estamos com uma vida no Espírito. Tá? Aí, amor é a base, é a base para todas as outras virtudes. Né? Então, este amor, ele é aquilo que Paulo vai falar aos Coríntios, no capítulo 13 da primeira carta. Né? O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Ele é um amor que nos faz amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo. Tá? A alegria, ela não é uma alegria passageira, ela não está depositada em bens materiais, ela não precisa de estímulos materiais para que ela aconteça, ou seja, alegria é contentamento, é plenitude no espírito, né? Satisfação em Deus. Paz, como fruto do espírito, é aquela paz que excede todo o entendimento. Claro que a gente poderia ficar uma noite, né, falando só de fruto do espírito. Estou sendo aqui bem sucinto, tá? Paz, ou seja, a partir do momento que eu tenho uma vida no espírito, eu posso passar por momentos, circunstâncias em minha vida que, se eu não tivesse o Senhor, eu poderia estar atribulado, né? Mas a paz, ela faz com que eu tenha uma vida realmente, né, de tranquilidade, de serenidade, de constância, de permanência, de confiança em Deus, porque é Ele, né? É Ele quem acaba sendo o meu sustentador. Então, amor, alegria e paz são características do fruto do Espírito que estão mais relacionadas na nossa intimidade com Deus, tá? Na forma como nós nos relacionamos com Deus. Agora, paciência, benignidade e bondade, elas estão relacionadas nas nossas relações horizontais, tá? Com os nossos irmãos, tá? Então, benignidade, ou seja, Deus é benigno, tá? Ou seja, a benignidade de Deus é resultado do seu amor, tá? Ou seja, Deus não. A ideia de nós sermos benignos é de nós não causarmos mal a alguém, dor a alguém. O próprio Jesus vai falar para os fariseus, para os judeus, no momento da mensagem do Sermão do Monte: olha, vocês falam que não são homicidas, não matam ninguém, guardam o mandamento, mas eu digo que todo aquele que profere uma palavra contra o seu irmão e fere esse irmão é um homicida. Então, ser benigno é ser alguém que é fonte, né, não de palavras de dor, ou palavras que machucam, ou palavra torpe, como diz Paulo, mas alguém que edifica, alguém que realmente acolhe e manifesta, né, ser benigno. Já a bondade, ela é a generosidade. Bondade é o exercício, né, de outras características do fruto do Espírito. Olha, eu sou bondoso, eu rejeito o mal, né, eu amo, eu cuido, eu exerço bondade, eu sou o canal da bondade de Deus para a vida dos meus irmãos, né? Isso é bondade. Então, o bondoso é aquele que rejeita o mal, rejeita a perversidade. E paciência, né? Então, esses três, paciência, benignidade e bondade, são características do fruto nas nossas relações horizontais com os irmãos, tá? Ou seja, paciência, em algumas traduções, vai aparecer como longanimidade, ou seja, é uma característica de quem foi regenerado, né? Não tem explosões de ira. Uma explosão de ira, Paulo vai dizer que é uma obra da carne. Então, olha só que coisa interessante, né? Uma explosão de ira, obra da carne. Paciência, fruto do Espírito, tá?
E depois eu tenho 3 características do fruto que relacionados à minha vida com Deus, né? Não na comunhão com Deus, mas minha vida no Espírito, ou seja, uma vida de alguém transformado. Fé, que também é traduzida por fidelidade, algumas traduções, ou seja, sou fiel a Deus, né? Permaneço em Deus, confio em Deus. Mansidão, que é o oposto da agressividade, da raiva, da violência. Mansidão aqui não é ser alguém parado, né? Ele é um poço, né, de paciência, que ele chega a ser manso. O mundo está caindo à volta dele e ele não se mexe. Não, mansidão é gentileza, é piedade, né? Então, quando nós estamos dizendo que somos mansos, nós somos parecidos com Cristo. O que Cristo vai dizer? Aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Então, a mansidão é uma característica de quem realmente anda com Deus. E talvez um dos mais difíceis, que é o domínio próprio, que é dominar a língua, dominar a mente, dominar a carne. Então, domínio próprio é dominar o meu eu, botar o meu eu sob domínio, sob as rédeas da transformação, tá? Então, isso é muito importante. Então, nós temos que gerar fruto do Espírito. Não é frutos com a ideia que eu entendo que, a partir do momento em que nós somos regenerados por Deus, nós temos que gerar o fruto inteiro. Então, o pé não dá um fruto pela metade, né? Você não vai ver meia goiaba, meia bergamota, você vai ver uma goiaba, uma bergamota inteira. Então, quando o Paulo está dizendo fruto do Espírito, ele está falando que o fruto é completo. E pense numa bergamota com todos os seus gomos. Se faltar um gomo, não é bergamota, está faltando. Ela não está perfeita. Então, o fruto no Espírito tem estas 9 características. Tá bom? Como eu vou ter fruto do Espírito? Com relacionamento. E aí algo importante, irmãos. Nenhum ensino sobre o Espírito Santo que contrarie a Bíblia tem qualquer validade. Tá? Nenhuma realidade na nossa vida, intelectualidade, seminário teológico, nenhuma experiência ministerial, anos de conversão, isso não contribui para uma autoridade infalível sobre o assunto do Espírito Santo. Tá? Não é porque eu tenho 30 anos de igreja, eu sei tudo sobre o Espírito Santo, ou fiz tal curso, sei tudo sobre o Espírito Santo, ou tenho minha intelectualidade. Não. O relacionamento com o Espírito Santo se dá numa jornada de discípulo mesmo, tá? Então ele é profundo, não é uma obra exterior. Essa é a grande diferença da nova aliança para a antiga aliança. A antiga aliança os homens sacrificavam, mas não tinham mudança interior. Tanto que Jesus vai dizer, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está distante. Ou seja, os homens poderiam sacrificar, cumprir com a lei, cumprir com o ritual, e o coração cheio de maldade. Já na nova aliança, essa vida no Espírito, ela é interior para o exterior, tá? Então, ser cheio do Espírito Santo, ter um relacionamento com o Espírito Santo, não é para que eu e você tenhamos destaque, não é para, olha, lá está chegando o fulano de tal, olha como ele é espiritual, ele anda em nuvens, né? Não é para isso. Não é para posições, elogio, prosperidade, nada disso. Não é para nossa fama. Tá? Ok? Bom, penúltimo assunto, rapidinho. Isso aqui já foi tema dos nossos cultos de quintas-feiras, né? Os dons do Espírito. A gente passou muito tempo falando sobre eles. Podemos fazer até novamente uma série sobre eles. Nas cartas de Paulo, tem 3 listas de dons. Tá? Tem uma lista em Romanos, que é uma lista de serviço. Tá? Esta é uma lista de serviço. Profecia como voz profética. Ou seja, a ideia da profecia aqui é um ofício. Ou seja, o serviço cristão de transmitir a palavra é profético. É voz profética. Então, quando Paulo fala em Romanos 12, que nós temos lá dons de serviço, anunciar a palavra, anunciar, proclamar, é profecia, é uma voz profética. Porque a verdade é carregada de
profecias, né? Ele vai falar sobre dons de ministério, ou seja, os dons que capacitam os homens a servir a igreja, né, como na área da diaconia, na área de outros ministérios, na área de cuidado da igreja, ensino, exortação, contribuição, olha só, é um dom de serviço, liderar é um dom de serviço, exercer misericórdia, estender a mão, é um dom de serviço. Tudo isso faz parte dos dons de serviço. Aquela pessoa que estende a mão para todo mundo, aquela pessoa que tem vocação para a liderança, outros, olha, tem qualquer movimento está contribuindo, ela tem dons para exortação, ou seja, ela chama as pessoas para a verdade, ela ensina, tudo isso são dons de serviço. Tá? Depois, 1 Coríntios, Paulo vai falar sobre dons do Espírito, ou melhor, dons espirituais. Tá? Sabedoria, conhecimento, discernimento de espíritos, fé, cura, operação de milagres, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Se vocês perceberem, eu coloquei cores diferentes para cada 3 dons aqui, porque são grupos diferentes, tá? O que está em vermelho ali, sabedoria, conhecimento e discernimento de espíritos, são chamados dons de revelação, tá? O que está em preto, fé, cura e operações de milagres, são chamados dons de poder. Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas são chamados de dons de fala, tá? E aqui tem algo muito importante, tá? A gente precisaria aprofundar mais, e precisamos, como igreja, aprofundar mais, no sentido de que é muito importante nós compreendermos a clareza desses dons. Tá? Esses dons não cessaram, a Bíblia não tem nenhum texto bíblico que diga que os dons cessaram, não há um texto. Existe um movimento que é preciso vocês conhecerem, chamado cessacionista, ou seja, é um movimento que crê que os dons foram apenas para os apóstolos. Mas há um equívoco nessa interpretação, por quê? Porque Coríntios não era uma igreja formada por apóstolos, era uma igreja de gentios. E Paulo está falando para os gentios buscarem os melhores dons. Tanto que ele fala que o amor é o melhor dom também, né? Ele diz, olha, passo-vos a ensinar um dom mais excelente. Então, o dom do amor é mais excelente. Mas há um equívoco também na aplicação desses dons hoje, né? Muitas igrejas aplicam equivocadamente. Então, revelar CPF, falar de casamento, profetizar casamento, isso nada tem a ver com dons do Espírito. Os dons é para a edificação da igreja, edificação do corpo. Então, falar palavras de sabedoria, de conhecimento, discernir espírito, que eu considero, irmãos, o dom mais importante hoje, para o momento atual da igreja, o dom de discernimento do espírito. Porque estamos repletos de falsos ensinos, de falsos profetas, de falsos mestres. E o próprio Senhor Jesus alertou, olha, muitos serão enganados, até mesmo os escolhidos serão enganados. Então, o dom de discernimento de espírito, ele é atual, necessário para nós discernirmos. E o texto que vocês podem ler depois, 1 João 4, que eu comecei falando, João está falando justamente desse discernimento de espírito. Discernam os espíritos, para saber o que é falso e o que não é. Tá? E Efésios 4 tem uma outra lista de dons, que nós chamamos de dons ministeriais. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Não são cargos, tá? Apóstolo é aquela ideia de um enviado, um mensageiro, um embaixador. Nenhum apóstolo permanecia como pastor de igreja. Nem João, para vocês terem uma ideia. Sabe quem é que pastoreava a igreja que João congregava? Timóteo. Timóteo pastoreava. Paulo não pastoreava a igreja. Paulo era plantador de igreja. Ou seja, um apóstolo não pastoreava. Ele tinha a missão de abrir e ir plantando igrejas, levantando comunidades e pregando o evangelho. Né? Profeta é aquele que transmite aquilo que Deus está falando, né, para exortação, e a profecia tem 3 funções. Preste atenção. Exortar, consolar, edificar. Se ela não tem essa tríplice função para a edificação do corpo de Cristo por intermédio da palavra,
olha só, por intermédio da palavra, exortar, consolar e edificar, ela não é uma profecia. Tá? Evangelistas, aqueles que pregam o evangelho, anunciam o evangelho, pastores, os que cuidam das vidas, e mestre, aqueles que estudam, entendem e ensinam a igreja. Tá? A igreja precisa ter esses 5 ministérios, né? Não como cargo, mas sim como desempenho de função. Tá? Deixei por último a ideia do batismo com o Espírito Santo, né? E aí aquela dúvida que muita gente tem, né? Qual é a expressão correta? Com o Espírito Santo ou no Espírito Santo? Né? A regência correta é com a preposição com, ou seja, batismo com o Espírito Santo. Do mesmo modo que é batismo com água, né? Batismo com fogo, tá? Então são batismos diferentes. Então, batismo com água para, né, para que as pessoas confessem Cristo. O batismo com fogo é um batismo para o juízo, né? E um batismo com o Espírito Santo é esse revestimento que o crente recebe, né, da parte de Deus. Então, olha só. E aqui está o ponto importante, um recorte importante que nós precisamos entender, que acho que foi o que o Ederson me perguntou ali no chat. O batismo com o Espírito Santo é teologicamente sinônimo da regeneração e do novo nascimento. Então, um homem que é batizado com o Espírito Santo é aquele homem que nasce de novo. É a obra da conversão, é a obra da regeneração. Então, um homem que passa pelo processo de regeneração, ele está sendo batizado com o Espírito Santo. Por quê? Quem é que faz o processo da regeneração no crente, irmãos? O Espírito Santo. Então, são terminologias sinônimas. Claro que criou-se a ideia, e aí é importante a gente entender, né? A ideia de que batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Presta atenção. Paulo vai dizer, falam todos em línguas? Paulo vai perguntar para a igreja de Corinto, não falam todos em línguas. Deixa eu achar o texto aqui. Né? Deixa eu lembrar aqui onde é que está escrito. É 1 Coríntios 12, eu acho. Deixa eu ver. Vou achar aqui, só um pouquinho. É muito importante porque todos os crentes são revestidos. Olha só, 1 Coríntios 12, 29. Paulo vai dizer, acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm o dom de curar? Todos falam todos em língua? Todos interpretam? Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Tá? Então, Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, nem todo mundo vai falar em línguas, irmão. Nem todo mundo vai profetizar. Então, a ideia de que a gente atrela, e aqui, né, vou dizer para vocês já me conhecem, amo a minha origem, tá? Amo a minha origem. Amo o lugar onde eu nasci em Cristo, que é a Assembleia de Deus. Mas há um equívoco de achar que a única evidência de um homem ser batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas. Paulo está aqui mostrando diferente. Paulo está dizendo que nem todo mundo vai falar em línguas. Tá? Então, isso criou uma neura em muitos crentes de, poxa, eu não tenho o Espírito Santo, eu não falo em línguas. Tá? Não, aquieta o coração. Se você foi regenerado, você pode ter outros dons. Então, batismo com o Espírito Santo, para nós, né, ele é, no momento da regeneração, no momento do novo nascimento, equivale-se à conversão, tá? E pode, por intermédio da vontade do Espírito Santo, não a nossa, distribuir dons de acordo com a necessidade da igreja. É claro que nós, como uma igreja que flui no Espírito, precisamos buscar os dons, tá? E aí, irmãos, isso é o ponto, e aí é importante esclarecer para vocês, né? Esse é o ponto que diferencia uma igreja pentecostal de carismática. Qual é a diferença?
A igreja pentecostal e a igreja carismática, elas são continuistas, elas creem na continuidade dos dons. Mas a diferença está em relação ao batismo com o Espírito Santo. A igreja pentecostal acredita que somente quem fala em línguas é batizado com o Espírito Santo. As igrejas carismáticas, que não tem nada a ver com o movimento carismático da igreja católica, tá? Até um termo que adentrou meio que enviesado aqui no Brasil por causa disso, é uma igreja que crê nos dons do Espírito Santo, na atuação do Espírito Santo, da mesma forma que o pentecostal, só que acredita que a evidência do batismo com o Espírito Santo não se dá apenas no falar em línguas, tá? E aqui eu explico bem isso, ó. A segunda experiência que pode ou não ser acompanhada pelo ato de falar em línguas, né? A ideia de que muitos falam, né? Ah, olha, fala em línguas. Não, não é necessário. Tratamos como esse revestimento de poder que permite ao homem testemunhar com ousadia. Aí eu pergunto para vocês, né? Os apóstolos, lá em Atos 1:8, já eram regenerados, sim ou não? Já eram regenerados em Atos 1:8, correto? Já eram regenerados. Sim? Por que Cristo então diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder? Ou seja, o dinamis, né, que permite ao homem testemunhar, é uma busca constante no Espírito, uma vida no Espírito. Uma vida no Espírito faz que nós sejamos, então, revestidos de poder. É o que Paulo diz, né? Buscai, vivei no Espírito. Tá bom? Então, finalizando aqui, eu já passei do horário, o revestimento de poder é algo marcante e inconfundível na vida do cristão. O que ocorre em Atos foi um evento único, tá? Foi um evento único, mas serviu para que a igreja se espalhasse pelo mundo, tá? Ou seja, foi o revestimento de poder que permitiu que a igreja saísse de Jerusalém. Ela saiu de Jerusalém, né? Samaria, Judeia e até os confins da terra. Tá? Então, olha só, irmãos, para nós fecharmos aqui, há um só batismo, né? Texto de 1 Coríntios 12. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Tá? Tudo isso que eu falei, não sai aí caçando, né, gente que pensa um pouquinho diferente daquilo que nós pensamos. Tá? Isso é um equívoco. Tá? Nós precisamos, como cristãos, entender que existem doutrinas primárias e doutrinas secundárias. Por exemplo, a forma de batizar, né, batismo por aspersão, ou por imersão, ou por infusão, é uma doutrina secundária. Não vai fazer com que eu não seja irmão de quem crê diferente. Tá? Se a pessoa crê no arrebatamento antes ou depois da grande tribulação, não vai fazer com que nós sejamos de famílias diferentes. Todos nós somos da mesma família. Existem essas interpretações porque nem sempre o texto é tão claro assim. Né? E durante a história da igreja, né, muitas vertentes teológicas foram sendo criadas, e é por isso que existem muitas igrejas. É claro que diferente daquilo que eu falei a respeito do Voz da Verdade, que é unicista. Opa, aí é um equívoco não só teológico, mas herético. Tá? Então, por exemplo, nós crermos no arrebatamento pré ou pós-tribulação, um dos dois vai estar errado. Tá? E isso não nos faz hereges, nos faz cometer um erro teológico. O que importa é viver uma vida santa para Cristo. Agora, crer que o Pai, o Filho é um, que o Filho foi criado, que o Espírito não é... Aí, calma aí, nós estamos entrando numa seara que aí sim pode ser uma heresia. E heresia pode levar para o inferno, né? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, certo? Ok? Eu sei que esse tema é longo, pode gerar inúmeros questionamentos. Eu quero encerrar agora, e daí os irmãos que se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, podem ficar, tá bem? Deixa eu parar o compartilhamento aqui.
Um minutinho só. Amém, irmãos? Eu vou pedir para o Eduardo aí fazer uma oração agradecendo ao Senhor por este momento, e aí, se os irmãos desejarem se retirar depois dessa oração, tranquilo, não tem problema. A gente pode continuar se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida, para não prender todo mundo como eu fiz das últimas 2 vezes. Boa noite, Pai do Senhor. Então, vamos encerrar orando, então. Papai querido, te agradecemos por essa noite, por mais essa aula, Senhor. O Senhor vem nos capacitar todos os dias, Senhor. Vem nos tratar, vem nos cuidar, Senhor. Abençoar nossas vidas, nossas famílias, Pai. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, Pai. Te agradecemos por essa noite, Pai. Obrigado. Amém. Amém, irmãos? Deixa eu encerrar a gravação aqui.